Primeiro ponto, assim, para a gente introduzir o assunto, falar um pouco, é interessante a gente falar um pouco sobre a realidade das nossas igrejas, né? Dos nossos irmãos, de todos aqueles que estão envolvidos, de uma certa forma, com a igreja evangélica, né? Então, nós temos um quadro hoje que, infelizmente, não é bom com relação à doutrina, com relação ao conhecimento, com relação a se importar com o outro, né? Então, o discipulado ele envolve tudo isso. Primeiro, o ser discípulo, não é? Que é, acho que a base da nossa fé, ser discípulo, e a gente vê isso em muitos lugares. Por exemplo, a gente vê em uma parte de seitas onde eles conseguem doutrinar as pessoas, né, que é a parte negativa do ensino, onde aquelas pessoas são desprovidas de pensamento próprio e são empurradas um conteúdo, uma doutrina na cabeça dessas pessoas e elas por aí tocam o barco dela e acreditam naquilo e vão embora. Nós da igreja cristã, da igreja evangélica, o que é que nós fazemos? Nós trazemos um conteúdo, trazemos a interpretação desse conteúdo, o ensino e a aplicação. É assim que nós fazemos. E a pessoa é livre para pensar, é livre para agir, até porque a aplicação desse conteúdo, da palavra de Deus na vida de cada um, é algo que cada um vai tomar dentro da sua realidade. Né? Então, um texto bíblico que a gente possa ler, nós vamos ter várias aplicações, nós podemos aplicar de várias formas. Nós interpretamos apenas de uma forma, mas aplicar, aplicamos de várias, porque cada um tem uma realidade. Né? Então, quando nós falamos sobre casamento, qual é a realidade do seu casamento? Qual é a realidade do meu casamento? No que está faltando amor no meu casamento? No que está faltando amor no seu casamento? Então, são aplicações que a gente vai entender dentro da nossa realidade. O discipulado, ele tem o objetivo justamente de atender o outro, o seu irmão, para que ele possa entender a vontade de Deus para a vida dele e, a partir disso, ele tomar decisões no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, para que isso se torne algo real, ou seja, para que Cristo seja realmente a vida daquela pessoa. Tanto que Gálatas vai dizer em 2:20, né, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa importância que às vezes nós não damos de dizer assim, olha, Senhor, eu não quero a minha vida. Eu não quero, já deu errado comigo sozinho. Né? Já não deu certo. Então, eu estou aqui com o Senhor porque não deu certo. Então, eu quero que o Senhor tome conta. Né? Então, o que é que o discípulo vai ser? Ele vai ser usado por Deus. Né? Você fica rindo aí. Não, não deu certo, por isso que eu tô aqui. Mas é a constatação, Mas se tivesse dado certo, não tinha procurado Deus, né? não é? Às vezes a gente fica parado assim pensando, rapaz, se for do meu jeito, se for do seu jeito, vai dar errado. Vai. Por mais que pareça certo, mas vai dar errado. Né? Quando você contraria Deus, vai dar errado. Por mais que isso para você seja algo bom. Né? Então, acho que esse quadro nós precisamos mudar. E acredito que a gente faz isso um a um. Né? Eu escolho alguém para discipular, você escolhe alguém para discipular, e a gente vai crescendo. Daqui a pouco, aquele que a gente discipulou se torna um discípulo, vai discipular outro, que vai discipular outro, que vai discipular outro. Isso nunca para. E É. a gente vai ter uma igreja invisível, como a gente costuma dizer, igreja com I minúsculo, uma igreja mais fortalecida. Aí a gente cresce. O que sustenta a igreja é doutrina, é ensino, é palavra. A igreja não se sustenta de eventos, não se sustenta de festividades, a igreja não se sustenta de isso aqui, de moda, não se sustenta. Tudo isso passa. Né? Mas quando nós temos uma igreja fortalecida na palavra, onde todos aqueles buscam, de uma certa forma, expressar Cristo através do seu modo de vida, a igreja cresce. Porque o convertido ele não tem por que sair do lugar. Ele sabe que aquele ali é o lugar para ele ir. Mas quando ele está pulando de evento em evento, de festa em festa, de moda em moda, ele diz hoje é essa moda, amanhã é outra moda, e aí eu vou ficando pulando para cá e para lá. Então é interessante que a gente possa pensar isso, né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E realmente se o que é material tem chamado mais a minha atenção do que o que é espiritual. Né? É um convite ao pensamento aí. Né? E Cristo fala, é muito interessante o texto, eu lembrei agora desse texto, que está em João 15,
João 15, no verso 14, diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Né? Então, olha que coisa. Você quer ser amigo realmente de Deus, amigo de Cristo? Você tem que obedecer. Obediência não é um opcional, né? Obediência é um mandamento. Tem que ser obediente. É como o amor. Muitas vezes a gente acha que amor é sentimento, amor é algo que fantasioso. Amor é mandamento. Está lá quando se começa em Êxodo e quando nós temos Cristo falando, amor é mandamento. E sempre é uma renúncia, sempre é uma doação. Isso é amor. Né? Se a gente não experimentou isso ainda, a gente vai sofrer um bocado aí pela frente. Amor é uma escolha, né? É um É, mandamento, é um sentimento, mas você escolhe fazê-lo, né? eu acredito que o sentir é consequência do que você faz. É, Né? é porque as pessoas consideram o amor um sentimento, ele não deixa de ser sentimento. Mas não é um sentimento que se acorda e fala, olha, estou amando. Não. Você acorda apaixonado, muitas vezes, né? Você acorda animado. Mas amando é uma escolha e é uma vida. Não é de um dia para o outro que você começa a amar alguma coisa. Quando Deus pede, fala para Moisés ali, começa ali nos 10 mandamentos, onde ele coloca ali a respeito do amor sobre ele, depois ele vem falando amar a Deus sobre todas as coisas, ele já tinha feito um monte de coisa com aquela galera dele. Ele já tinha se mostrado, já tinha se revelado, falou, galera, tá vendo quem eu sou? Esse sou eu. Esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Então me ame de todo o seu coração. Então não foi um tiro no escuro. Não foi um pedido assim, nossa Deus, você também quer o quê? Não. Ele já tinha se revelado àquele povo. Né? E acho que o discipulado entra nisso, né? Porque quanto mais você revela Cristo para a pessoa, mais aquela pessoa ama Cristo. Só que, como você disse, é uma renúncia, principalmente quando você fala um a um, né? Porque fazer discípulo, eu penso assim, tá? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas fazer discípulo é morte, cara. Porque para você fazer um discípulo, por mais que seja para Cristo, mas a pessoa está olhando para você, você tem que dar um bom testemunho, você tem que falar não, você tem que mostrar para ele que é certo, que é errado. E muitas vezes na sua vida tem algo a ser consertado para você ter autoridade de cobrar isso daquela pessoa. Então, fazer discípulo é uma renúncia, é morte. Tem até uma história que contam de Gandhi, eu vou até usar rapidinho aqui, fala que Gandhi, ele ficava às vezes sentado no templo lá e fazia uma fila de pessoas para lá pedir conselhos para ele. E chega uma mãe e fala para ele assim, o meu filho come muito doce, o médico falou que ele pode virar um diabético. Só que a gente fala, ele não para com açúcar. Só que eu sei que ele te respeita muito, o senhor poderia ir lá falar com ele? Ele falou, me dá uma semana. Daqui uma semana, eu vou até a sua casa e falo com ele. Deu uma semana, ele não foi. Essa mulher voltou para a filha e falou assim, Gandhi, por favor, eu acho que o senhor esqueceu da minha petição. Ele falou, não, eu não esqueci, não. É que eu não resolvi alguns assuntos ainda e me dá mais uma semana. Mais uma semana se passou e ele não foi. E essa mulher já foi na fila e falou, não, eu não vou nem te pedir falar com você de muito bom grado, não. Eu estou nervosa, meu filho está lá, você falou que ia e você não foi. Ele falou, sabe por que eu não fui? Eu te pedi uma semana para eu parar de comer açúcar. Eu não posso falar para o seu filho parar de comer açúcar se eu como açúcar. Eu vou estar pedindo uma coisa para ele que não é a verdade para mim. Eu não vou ter poder, não vou ter autoridade, eu não vou ter autoridade para chegar para ele. E eu te pedi uma semana, não deu, eu te pedi uma segunda semana e eu ainda estou comendo açúcar. Assim que eu parar de comer o açúcar, eu vou lá falar com o seu filho. Se é verdade, eu não sei. Mas mesmo que seja um conto da carochinha e colocar o nome do Gandhi na história, a moral da história é o que importa. Eu acho que fazer discípulo é isso. Adianta eu falar para o meu discípulo não roubar e eu roubo? Sim. Tá. Essa questão, acho que é o primeiro passo nosso, é ser discípulo. Né? A gente vê muitas vezes assim, poxa, vamos discipular, mas vamos lá, você cadê o testemunho, né? Cadê o Quem quer ser o discipulador, né? Exato. O que é que ele credencia a ser um discipulador? Sabe o que é o pior, Alisson? Você falou sobre a realidade, né?
Cara, eu tenho um nojo quando as pessoas se comparam com alguns personagens bíblicos, me dá nervoso. Ai, mas Jesus não foi discipulado por ninguém. Amigão, vai se comparar com Jesus? Vai te catar. Por favor. Por favor. Entendeu? Por favor. Já começa por aí. Jesus Isso. não foi discipulado por ninguém. Mas quem era Jesus? Né? É. E a realidade que você falou, não é porque Jesus escolheu 12 que eu tenho que pegar o modelo dos 12 Sim, sim. e eu forçar a pessoa a ter 12 discípulos. Ela não dá conta de um. A igreja nunca, mas outro exemplo, a igreja nunca jejuou, aí o pastor acorda do nada e fala, gente, a gente vai fazer o jejum de Esther, 3 dias, sem comer, sem beber água. Como? Não é a mesma realidade. Não, vamos fazer o jejum de Daniel. Gente, não é a mesma realidade. Exato. E assim, essas comparações que muitas vezes a gente faz, se nós entendermos que nós precisamos adorar algo ou alguém, a gente direciona toda a nossa adoração para Deus. Mas parece que nós tendemos a buscar algo mais próximo a nós. Então a gente busca adorar uma pessoa, a gente busca adorar algo que nós temos, um celular, ou alguma coisa que a gente ainda até não conseguiu, né? E as pessoas percebendo isso, principalmente as pessoas do comércio, das grandes empresas, e têm usado hoje a rede social. E aí colocam pessoas que têm muitos seguidores para ser os nossos influenciadores. E nós estamos permitindo isso, ser influenciados por pessoas que nos levam por caminhos que nós, muitas vezes, sabemos que são caminhos de morte, caminhos errados. Mas nós precisamos dar uma satisfação à sociedade e essa satisfação só será dada se for dada mediante aquilo que os influenciadores têm pedido. Esse é um grande problema. Eu vejo que a nossa juventude, e isso tem passado para os adultos também, e não se não falar nos nossos idosos, porque eles têm seguido pessoas e tudo que se fala é lei. Aí a pessoa vai, aí ao invés da pessoa se tornar um discípulo de Cristo, ela se torna um discípulo de alguém. E eu acho isso também perigoso no nosso meio cristão. Nós não podemos nos tornar discípulos dos grandes influenciadores gospel, ou cristãos, ou pastores, ou teólogos, não sei, da internet. Nós precisamos aprender com todos, mas nós precisamos tomar uma linha nossa. É perigoso essas rotulações que nós temos hoje, porque nós, não, tal pessoa falou, está falado. Bom, meu irmão, se ele é maior que Jesus, tá bom, tudo bem, você vai adorar aquela pessoa, mas você não vai adorar Jesus. E a sociedade tem colocado isso. Só que a nossa sociedade é uma sociedade que Bauman chama, né, de sociedade líquida, né? As relações são muito como vapor, né? Elas vão rapidamente se dissolvem e, cara, que negócio complicado é você deixar o que é eterno, deixar o que é correto e passar a ficar pulando nessas situações. Hoje é isso, amanhã é aquilo, hoje é isso, amanhã é aquilo. Você não se firma, você vem ansiedade, vem depressão, falta sono, falta amor, desespera, dá angústia, e você não consegue se libertar dessa cadeia. É E, muito complicado. e parece que os líderes, tem alguns líderes ainda que pregam, que são contra essa idolatria, mas você não vê eles fazendo nada para que essa idolatria não aconteça. Sabe? Parece que da boca para fora não querem essa idolatria. Mas no coração parece que, ai, que legal que eu tenho milhares de seguidores, tudo que eu falo agora vira tendência. Cara, eu sofro bastante, Alisson, porque eu converso com as pessoas e muitas pessoas vêm e falam, porque fulano falou. Estou nem aí. Não estou nem aí. Um assunto que, eu estava conversando com isso com a minha esposa, no carro, e num domingo eu assisti um culto online da igreja que eu estou participando, e
foi falado algo totalmente diferente daquilo que eu falei para minha esposa. Exemplo. Cruz. Tá? Eu, Fabrício, eu. Estou dizendo aqui para a galera, estou falando eu. Tá? Alguma coisa virou, alguma chavinha virou na minha cabeça, depois de de um bom tempo, e eu entendi, cara, que a cruz, ela é vazia antes de Jesus ter ido para lá. Essa desculpa de, mas a cruz vazia é um símbolo de vitória. Ela estava vazia antes dele ir. E a Bíblia fala que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, que é um lugar de maldição. Vitória, para mim, é o túmulo vazio. Vitória, para mim, foi a ressurreição, porque Jesus não deixou de morrer na cruz. Ele não ressuscitou na cruz, ele ressuscitou lá. Para mim, tá, Alisson, eu falo isso, porque em lugar nenhum da Bíblia fala que a cruz é o símbolo do cristianismo. Nem fala de símbolo na Bíblia de cristianismo. Não fala. A Bíblia não fala, usar este símbolo no cristianismo. Não fala. Só que eu falando isso é uma coisa. Aí eu fui ouvir a pregação, uma pessoa de renome fala o seguinte, não, a cruz é o símbolo do nosso cristianismo. Porque era necessário Jesus passar pela cruz. Tá, isso sim. Mas é a ressurreição que é o símbolo do cristianismo para mim. Não é a morte dele. Sem a ressurreição, nós não teremos esperança. Né? Só que aí o que acontece? O cara tem uma plataforma. O cara é da gringa. O cara falou, quem que você acha que vai ser ouvido? Entendeu? É complicado, cara. Eu acredito que a gente precisa, deixa eu mudar o que eu ia falar um pouquinho, só para também não ser mal interpretado, né? Algumas pessoas a gente precisa, quando falar algo, buscar um pouco saber sobre aquilo que a gente está falando, porque se o nosso foco está na cruz, parece que nós estamos sempre querendo envergonhar o nosso Cristo. Se o nosso foco muda para a ressurreição, nós estamos dizendo que ele venceu. Né? E por isso até algumas igrejas no domingo chamam culto da vitória. E realmente é a vitória. Se nós focamos na cruz, nós focamos na morte, e nós achamos que Cristo é alguém que está ali como uma ovelha morta por homens. Se nós focamos na ressurreição, nós temos Cristo como nosso Senhor. Como Apocalipse diz, alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Não é? Então, se você passa a perceber a visão de Apocalipse de Jesus, é o Senhor. Mas se eu foco na morte, eu vou focar em Jesus sofrendo. O servo sofredor, diz Isaías 53. Então, eu preciso ter. Como que isso afeta no discipulado? O cristão viver de uma forma em que ele vive como coitado. Se ele vive focando a ressurreição e a vida eterna, aquilo que Cristo vai fazer por ele, ele vai viver com a cabeça erguida e dizendo, eu sei para onde eu vou. Então, essa visão que nós temos de quem é Cristo, de quem é o nosso Jesus hoje, ela afeta também no nosso dia a dia. Sim. Né? Então, como é que o discípulo hoje, e você falou na cruz, é interessante quando Jesus está falando naquela multidão ali, no contexto de Lucas 14, né, antes dele começar a contar as parábolas, ele vai falando sobre os discípulos que ali estão. E aí ele diz assim, olha, se alguém vem a mim e ama mais ao seu pai, à sua mãe, né, ele coloca a família em jogo, do que a mim, esse daí não pode ser meu discípulo. Mas que negócio forte, não é? Olha, perceba hoje que nós casados, quem tem filho, quem ainda tem pais, Jesus dissesse isso para você, se você ama mais a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E se a gente às vezes diz isso para outra pessoa que não é cristã, e diz assim, olha, eu amo mais a Cristo do que eu amo a minha esposa, a pessoa se ofende. Mas a gente diz, olha, o meu amor por ela só é verdadeiro porque eu amo a Cristo primeiro. E o reflexo de amar a Cristo, de amar a Deus, é o reflexo que vai bater nela.
que vai bater em você, que vai bater no meu filho, que vai bater na minha mãe, no meu pai, que vai moldar o meu comportamento na sociedade e vai mostrar que eu tenho amor pelos meus semelhantes, pelos meus próximos. Então, o que Cristo está tentando dizer, olha, não é simples. Então, muitas vezes eu vejo um apelo e eu vejo alguns colegas, né, pastores dizerem assim, venha que você vai ter isso, você vai ter aquilo. E Cristo está diante de uma multidão dizendo, olha, você quer vir para mim? Porra, Tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tomar a cruz. Às vezes a gente brinca, né? O que é a cruz? A cruz é o quê? O pessoal diz, a cruz é minha esposa, a cruz é minha mãe, a cruz são meus problemas. Não, a cruz é a sua vida. Cristo, quando ele está levando a cruz para o Gólgota, ele está levando para morrer. Ele não está levando o problema da vida dele, ele não está levando. foi o que eu acabei de falar. É. A cruz é símbolo de morte, é símbolo de E maldição. sua, né? E sua morte. E quando ele fala, pega a sua cruz, ele fala assim, ó, anuncia a sua morte. E a partir de agora, as pessoas têm que ver uma cruz nas suas costas, tem que ver que você morreu, que você está indo morrer, que você está indo no caminho da morte. É isso que Jesus está falando, não é pendurar uma cruz no pescoço. Sim. Isso aí é um amuleto, cara, desculpa, é um amuleto. Só que você chega para a pessoa e fala, queridão, se isso não significa nada para você, tira. Ah, não, tirar não. Por que não, né? Não, isso aqui nem é idolatria, não. Então tira. Não, não vou tirar, não. Se você usa como um adereço ou como uma forma de você até... Como você usa qualquer coisa, tudo bem. Sim. Mas se você confere a isso alguma graça ou alguma Poder, né? poder, né? Pessoal, e nós somos muito assim, rapaz. A gente gosta desses amuletos, né? Cara, você vai fazer visita na prisão, o que mais tem é gente com um terço no pescoço. Sim, sim. O cara matou 10, 20, tá preso lá. Um terço no pescoço. Achando que tá com o corpo fechado, que tá abençoado, porque tá usando aquilo lá. Tá usando aquele terço. Então, quando ele fala tomar sua cruz, e ele fala assim, negar a si mesmo, o negar é justamente você dizer, olha, meu irmão, se eu estou negando a mim, eu estou dizendo aquilo que a gente estava brincando no início, que no meu controle não deu certo, não. Não. Enquanto eu achar que no meu controle está dando certo, meu irmão, eu não quero Deus. Uhum. Não é? Mas a partir do momento que você diz, não, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso realmente sepultar a minha vida, os meus ideais, os meus pensamentos, as minhas vontades carnais, para a partir disso eu conseguir iniciar a minha caminhada. É engraçado que em Lucas 14, ele faz um negócio assim, verso 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem o zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós já fizemos a nossa conta do que é ser cristão? Né, Fabrício? O que você já botou na sua conta o que você vai ter que negar amanhã, o que vai ser oferecido a você gratuitamente, você vai ter que negar amanhã, né? As vantagens que nós teremos de não ser cristão para o mundo, não é? As vantagens materiais que a gente consegue de uma forma mais fácil do que se a gente for trabalhar. Você já pensou em negar tudo isso? E se você acha que você não vai ser capaz, segura um pouquinho. É isso que um discipulador deve dizer. Ó, meu irmão, quando eu fiz a minha conta, eu tive que tirar isso. Porque se eu tivesse com essas situações aqui, sinceramente, irmão, eu não conseguiria ser discípulo. Eu conseguiria até ser um fã de Cristo, né? Bastante tem hoje, né? Né? Cristo é meu ídolo, não existiu ser humano igual a Cristo. Ele não está mentindo. Jesus é um cara legal, né? Jesus é um cara bacana, só trouxe amor, né? É legal que mataram ele, né? Pois é. Né? E ele não fez nada. Não. Tão legal que ele é, né? Isso. Então, se você parar para pensar isso, a gente parar para pensar, tem muito fã.
Muita gente até que diz que adora, mas a adoração verdadeira é de boca, é de palavra ou é de vida? Aí eu vou dizer, olha, Cristo não veio aqui buscar nem formar fã-clube. Ele não mandou ninguém fazer fã-clube dele, né, deixar cabelo crescer para poder dizer que é um imitador de Cristo. Não é isso que ele quer. As pessoas estão preocupadas com esses adereços culturais, né, como a gente estava comentando, mas estão esquecendo do que realmente importa. Então, o discípulo é aquele que ele está preocupado quem o outro é. Não, aquele que precisa dizer que é, nunca foi. Sim. Tem pessoas que vai para esses adereços, vai para um monte de coisa para tentar mostrar de forma externa. Eu sou cristão. Desculpa. Primeiro, vai entender o que o termo cristão significa. Ser cristão não é crer em algo. Crer em algo te torna crente apenas, não te torna cristão. Ah, mas eu estou numa igreja que fala sobre Cristo. Isso não te torna um cristão. O que te torna cristão é andar como ele andou, que é a parte mais difícil. Os pequenos cristos, né? Nem no início você falou, a nossa igreja cristã. Cara, eu não consigo ver a nossa igreja como igreja cristã, porque as atitudes dela é contrárias às atitudes de Cristo no contexto de hoje. Ela é uma igreja evangélica porque está envolvida com o evangelho. Ela é uma igreja protestante porque ela protesta. Ela é uma igreja de crente porque a galera que está ali é crente. É uma igreja católica porque acha que faz parte de uma estrutura universal. É uma igreja gospel porque gosta de falar inglês. Mas cristã está difícil. Cristã mesmo está difícil. Tem o título, mas as atitudes tá difícil. Eu acho que a gente precisa passar um pouco dessa fase da propaganda, da beleza que é feita, e partir para o vamos ver. Não é? Sair do treino e ir realmente para a corrida, ir realmente para o jogo. Não é? Olha lá, falou jogador de futebol, falou. Mas tem que ilustrar nisso. E você está falando sobre um assunto que cai naquilo que eu acabei de falar. Ela se diz uma igreja cristã que não anda como Cristo andou, que é a primeira coisa, Jesus fez discípulos. E a igreja que se diz cristã não está fazendo discípulo. Tanto é que a gente está vendo que está estourando um monte de BO agora nas costas da igreja, de coisas que deixou-se de se fazer certo lá atrás. Deixou de fazer discípulo lá atrás. Está estourando tudo agora. Em vez das pessoas se tornarem discípulos, elas são fãs de Jesus. Elas são simpatizantes dessa fé que nós falamos que temos. Então, cara, já começa por aí. É falar para Jesus, Jesus, o seu método não deu certo. Você fez discípulo, a gente não quer fazer discípulo. A gente quer batizar e deixar no cantinho lá. Inverter a ordem, né? Jesus fala, faz discípulo. E nesse processo do discipulado, você vai matando essa pessoa, você vai imergindo essa pessoa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas o que a gente fez? Não, o seu método não dá certo. A gente não quer discipular para batizar. A gente batiza e joga para o lado de cá. Deu certo, olha. Eu acredito que precisa dar mais certo em alguns pontos. Porque nós temos grandes histórias e temos histórias desconhecidas. Mas, infelizmente, o que tem ganhado o noticiário, até porque se tornou algo muito bom, né, para a imprensa falar mal.